Os 5 principais erros que todo restaurante comete. Nesse vídeo de hoje, eu vou te trazer os 5 principais erros que, com a minha experiência de quase 20 anos no setor, desde 2013 empreendendo, tendo diversos restaurantes, tendo muitos mentorados espalhados pelo Brasil, eu vejo que são os principais erros, os 5 principais que ou fazem o restaurante quebrar, ou travam o crescimento, que por consequência, com o tempo vai cansando, vai aborrecendo, até que a pessoa resolve fechar a operação. Então, como eu não quero que você quebre e nem simplesmente feche para a semana que vem ter que voltar a trabalhar de CLT, eu quero te trazer esses 5 principais erros, colocar luz neles, trazer clareza, que você precisa entender quais que são e trabalhar em cima deles para você não fazer parte da estatística. Porque a estatística é que 80% das empresas quebram em até 5 anos. Você não vai fazer parte delas se você entender esses 5 conceitos e trabalhar em cima deles, porque não adianta você entender e você não aplicar. Falando em aplicar, eu quero deixar um convite para você dar uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, porque aqui tem nossas mentorias, imersão, grupo de mastermind. Então tem formas da gente estar ainda mais próximo e eu te ajudar a você crescer ainda mais o teu negócio de alimentação. Então clica aqui, dá uma olhadinha. Também você pode ir lá no direct, no @RafaelScalco1, me falar sobre o teu negócio, eu converso contigo por lá, vou entender a tua situação, vou direcionar para a gente ver o que a gente pode fazer para trazer mais resultado, para você crescer e expandir o teu negócio de alimentação. Porque o nosso propósito aqui na Scalco Gestão é transformar vidas e negócios. Você quer ter sua vida e seu negócio transformado e quer aprender com quem vive o que ensina, aqui é o teu lugar. Então, vamos lá para o nosso vídeo e eu quero te trazer o seguinte, gente. Quais que são esses 5 erros principais que a gente precisa evitar? Porque senão eles vão gerar ou um simples fechamento ou a quebra do teu negócio. O primeiro deles é ter uma cozinha excelente, mas uma gestão amadora. E aí eu me coloco dentro disso no começo. Porque eu e minha esposa, nós somos formados em gastronomia. Minha esposa, a Sandra, que é minha sócia, ela inclusive chegou a trabalhar em restaurante 3 estrelas do Guia Michelin, que é o nível mais alto de restaurante. Ela ficou 1 ano lá na França trabalhando. Eu cheguei a trabalhar na época num restaurante que era o 4º melhor restaurante do mundo. Então a gente tinha muita experiência de cozinha, mas uma gestão amadora. E até certo ponto a gente vai com uma cozinha muito boa e uma gestão amadora. Só que chega um ponto que a gente chega num teto. Porque eu falo que existem os 3 pilares do negócio de alimentação: comida, ambiente e atendimento. Sem esses 3 pilares, nem adianta a gente realmente falar de gestão. Só que chega um ponto que só os 3 pilares eles já não são suficientes. A gente vai ter um teto, a gente vai bater e não vai sair daquilo ali. Então a gente precisa avançar para uma gestão profissional. Inclusive é muito isso que eu ajudo dentro da Scalco Gestão, dentro dos nossos programas. Então muitos focam no produto e esquecem da gestão. É uma pessoa muito técnica, por exemplo, eu era técnico da gastronomia, técnico da cozinha, mas não entendia de negócio, não entendia de gestão. Então, às vezes, uma cozinha maravilhosa, mas sem controle de estoque, sem precificação certa, muitas vezes sem padronização. No nosso caso, padronização a gente tinha muito boa, mas a gente não tinha uma gestão, por exemplo, uma gestão boa de processos, uma gestão boa de pessoas. Então, muitas outras partes da gestão, na gestão financeira. Então, que faz te chegar até algum lugar, mas para avançar você precisa ter gestão. Então, cozinha sem gestão é como se fosse um carro sem freio. Em algum momento tu vai bater, ele até tá indo, mas em algum momento tu vai bater. Faturar muito e não ver para onde o dinheiro está indo gera grande frustração. E possivelmente, muito da tua frustração de faturar e não ver resultado, pode ser que muitos desses problemas estejam ou na gestão como um todo, tá? Gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira, ou na própria gestão da cozinha, porque você só faz uma comida muito boa, mas não tem processo interno de cozinha, de contagem, checklist, processos, não tem nada. Então, seja na gestão geral ou na gestão da cozinha, ter só uma comida boa, uma comida excelente, não resolve. Funcionava quando tu cozinhava para os teus familiares, para os teus amigos, que eles diziam assim: nossa, você cozinha muito bem, você tem que abrir um restaurante. Mas quando a gente vai para a parte profissional, o buraco é muito mais embaixo. O segundo ponto é centralizar tudo no dono. Isso é muito natural, muito normal. Eu também, de novo, fiz muito isso.
tudo era centralizado em mim e na Sandra. A gente não delegava, a gente não dava responsabilidade para as outras pessoas. A grande verdade é que a gente não confiava nas outras pessoas. A gente achava que só nós éramos bons de fazer. E uma grande virada de chave foi quando? Anota essa frase. Eu entendi que eu precisava deixar de ser bom de fazer para ser bom de fazer as outras pessoas fazerem. Eu vou repetir para você anotar. Seja bom de fazer os outros fazerem. Porque às vezes o nosso orgulho, o nosso ego, eu cozinho muito bem, ninguém faz um carbonara como eu, ninguém faz uma brusqueta como eu, e aí tudo é eu. E aí eu não delego, eu não deixo outras pessoas fazerem, eu centralizo tudo em mim. Só que isso me coloca um teto muito baixo, eu limito demais o meu crescimento e chega uma hora que isso cansa. Então não centralize tudo, tudo tem que ser você, tudo você tem que aprovar, tudo tem que resolver. Além disso, travar o teu crescimento desgasta a tua equipe. Às vezes você teria ali dentro da tua equipe pessoas que elas poderiam aflorar, que elas poderiam se desenvolver, que elas poderiam te ajudar no crescimento, mas como você oprime tanto, tudo é só você, ela nem se desenvolve. Por vezes você perde grandes profissionais que você nem percebeu que ele era um grande profissional, porque, poxa, o Rafael tá sempre aqui, ele manda tudo, ele faz tudo, eu nem vou dar ideia, eu nem vou sugerir, porque é ele mesmo que vai resolver, ele é centralizador, é tudo com base nele. Então, quando a gente faz essa mudança, eu tenho muitos mentorados que fizeram essa transição de ser centralizador e começar a delegar, e é impressionante o nível de pessoas que florescem na tua equipe, o quanto as coisas começam a andar porque você começou a delegar, começou a parar de centralizar tudo em você. Seu time tem autonomia para funcionar sem você por alguns dias? Eu te faço essa pergunta. Se não tem, a gente tem um problema aí que a gente precisa começar a trabalhar. E outra frase que eu queria deixar para você que eu anotei aqui: negócio que só anda com você presente não é negócio, é prisão. E aí, tu tem um negócio ou tem uma prisão? O nosso terceiro ponto é falta de processos claros. As tarefas mudam o tempo inteiro, dependendo do funcionário faz de um jeito, num turno faz de um jeito, outro turno faz do outro. Tá tudo errado, porque qual que vai ser o resultado disso? Erro, desperdício, dinheiro sendo jogado fora, experiência inconstante para o cliente, não tem padronização. Então você precisa ter processos claros. Uma empresa sem processo vai te aprisionar para sempre. Então precisa desenvolver processos, treinar sobre isso. Aqui no nosso canal, nos nossos vídeos, no nosso podcast, a gente fala sobre isso dentro da nossa imersão, na mentoria de forma ainda mais aprofundada, te entregando ferramentas dinâmicas, você tendo acesso a nós para te ajudar nesse passo a passo. Então dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo que tem todas as nossas soluções. Se inscreve aqui também no nosso canal. Seguindo em frente, uma coisa importante é, quando você não documenta, quer dizer, quando você documenta, você começa a delegar com mais segurança. Porque quando é só delegado de boca e não com base em processos, você tem que falar tudo o tempo inteiro. Você tem que esperar o funcionário errar para você falar para ele. Então a gente precisa documentar esses nossos processos. E você precisa entender que processo não engessa, processo liberta. Muda essa crença na tua cabeça. Processo não engessa, processo liberta. O quarto ponto. Esse quarto ponto aqui, gente, como eu não sou um consultor de dono de restaurante, eu sou um dono de restaurante aqui como você, eu vou trazer ele, mas eu sei o grande desafio que é, tá? Eu não vou te falar algo aqui que é bonito na teoria, mas que na prática é diferente. Mas eu preciso trazer clareza, porque esse é um dos 5 pontos que fazem a maioria dos donos de restaurante fecharem ou quebrarem a sua operação, que é só contratar pela urgência. Tá precisando, contrata. Por quê, gente? Porque muitas vezes você vai colocar pessoas erradas nas posições erradas, e isso no médio prazo vai te trazer muito mais prejuízo do que por vezes tu ter um funcionário a mais na tua equipe, porque assim, gente, a gente sabe que por mais que a gente desenvolva muitas coisas, a gente ensina isso muito dentro das nossas mentorias, mas o nosso setor tem ali uma rotatividade considerável. Então, se eu já sei que tem essa rotatividade, se eu trabalhar o tempo inteiro no limite, por exemplo, eu tenho que ter 10 funcionários, eu trabalho sempre com os 10,
Cara, em algum momento esse funcionário vai pegar um atestado, vai pegar um afastamento, vai pedir para sair, ou você vai ter que demitir, e aí você coloca alguém às pressas, ou você fica sem ninguém na equipe, e aí chama um extra sem experiência. Eu não tô dizendo que por vezes eu não passe por isso também, eu passo, mas eu tenho a consciência que se eu não resolver isso, se isso se tornar algo normal, eu vou ter muitas consequências a médio prazo, porque gente errada custa muito caro. Se você está contratando, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, um questionamento, você está contratando só para apagar incêndio ou para construir o futuro? Eu, nas minhas operações, eu sempre busco ter gente a mais porque eu tenho um planejamento, eu tenho um plano de crescimento. Então eu sempre estou formando novas pessoas, formando novos líderes para as minhas novas operações e para se eu tenho alguma demanda, alguma necessidade pontual, eu consigo cobrir essa demanda. Mas isso você precisa ter uma visão maior, uma visão mais ampla, uma visão de negócio e não de um empregado que montou um negócio por necessidade e está lutando só para sobreviver. Se você, pode até ser esse seu momento hoje, mas a sua mentalidade, enquanto for uma mentalidade de sobrevivência, você de fato vai só sobreviver ou em algum momento você vai morrer. Agora, quando você tiver uma visão de empresário, uma visão mais longa, de pensar a longo prazo, as tuas atitudes vão ser muito diferentes. E o nosso quinto ponto é não cuidar do time, só cobrar. Você vai ter daí uma equipe desmotivada, sem treinamento, sem direção, gera aquele clima ruim, aquela alta rotatividade. E não vai me dizer que tu é aquele dono que sempre acha que o funcionário é um problema. Que tudo é culpa dos funcionários. Enquanto você tiver com essa mentalidade de a culpa é dos funcionários e eu não faço a minha parte, eu não crio uma cultura, eu não desenvolvo processos, eu não treino pessoas, você nunca vai sair desse ciclo vicioso. Sabe aquela rodinha do hamster que ele fica rodando, rodando e nunca sai do lugar? Talvez seja você, porque você sempre acha que o problema é do terceiro, sempre o problema é do outro e nunca é você. Então, se você não entender esses 5 pontos aqui e começar ativamente trabalhar em cima deles, eu sinto te dizer, mas o teu caminho no médio prazo vai ser fechar a tua operação. Porque um restaurante ele não quebra do dia para a noite. É uma construção que você vai fazendo. Assim como para você manter ele aberto e você montar novas unidades é uma construção, para quebrar é a mesma coisa. O que você está construindo? Então, para a gente fazer um fechamento aqui desse vídeo de hoje, eu quero te dizer o seguinte. Todo restaurante vai cometer erros, mas quem aprende com eles e cresce, cresce. Quem ignora, quebra. Todo restaurante vai cometer erros. Quem aprende, quem busca conhecimento como você e ajusta, vai crescer. Quem ignora, vai quebrar. Porque você pode me dizer assim, Rafa, mas eu tô na estabilidade. Estabilidade não existe. Ou você tá crescendo, ou você tá morrendo. Então, para que lado você tá indo? Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo fez sentido para você. Compartilha com os teus líderes, compartilha com os teus sócios e com outros amigos donos de negócio de alimentação também. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!